Meus amigos e amigas, as pessoas perguntam o seguinte: o que a igreja diz sobre transplante de órgãos, pode ser feito, e sobre a cremação de uma pessoa falecida? Bom, a igreja aceita as duas coisas, mas é preciso explicar com um pouco de detalhe. O Catecismo da Igreja Católica, que você conhece muito bem, que é toda a nossa doutrina católica, tanto a parte do credo quanto dos sacramentos, né, como da moral católica, aqui no número 2296, o Catecismo diz assim, eu vou ler para você que aí é a palavra oficial da igreja. O Catecismo diz assim, que o transplante de órgãos está de acordo com a lei moral, então, ou seja, a igreja aceita. Se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário. Aí, aqui está falando da doação de um órgão em que a pessoa continua viva. Por exemplo, é possível hoje doar parte da medula para um problema, por exemplo, de leucemia, se não me engano, e que o doador continua vivendo bem, sem problema. Pode-se doar um rim, porque nós temos 2 rins. Então é muito comum uma pessoa que tem problema sério de rim, um que tenha compatibilidade, né, doar um rim para outra pessoa e vive com um rim só, é possível. Então a igreja aceita isso. E também aceita a doação de órgãos de uma pessoa que já morreu. Aí o Catecismo diz aqui, a doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório. É uma caridade, né? E merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade. Então a igreja estimula, né, a pessoa doar as córneas, doar até o coração, doar o que for possível doar, né? Porque tem gente que só consegue sobreviver com um órgão novo. Então a igreja diz que pode. Agora, ele diz o seguinte, ela coloca aqui uma ressalva que é a seguinte, o transplante de órgãos não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes legais não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Então, é preciso que a pessoa, ainda viva, deixe uma autorização para doação, ou então, se ela não deixou nada, é preciso que a família, depois que ela morreu, a família concorde. Então, não se pode fazer a doação sem que a pessoa tenha autorizado, ou a família, depois que ela morreu, se a pessoa não deixou nada definido. Bom, ainda coloca aqui o seguinte, além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente mutilação que venha a tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Ou seja, não pode haver a doação de um órgão que você vai prejudicar uma pessoa. Ninguém vai querer doar um braço para o outro, você vai ficar sem um braço. Não tem sentido. Ok? Também não se pode haver comércio sobre essa venda de órgãos. Tem que ser uma doação puramente caritativa. Bom, com relação à cremação, a igreja também diz que a cremação pode ser feita, né? O Catecismo da igreja fala da questão da cremação, né, que não há problema de fazer, mas a igreja prefere que seja feito o sepultamento. Por quê? Porque o cemitério é um lugar que as pessoas vão rezar, é feito o túmulo, né? E a igreja valoriza isso, porque é uma lembrança do falecido, reza-se por ele. Agora, a igreja não proíbe que se faça a cremação, desde que não seja para, vamos dizer assim, descrer na ressurreição. A gente sabe que tem muita gente que não acredita na ressurreição. Então, o parágrafo 2301 do Catecismo, ele diz assim, a igreja permite a cremação se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Então, se a pessoa acredita na ressurreição do último dia, que é dogma de fé, a igreja não proíbe a cremação, embora ela prefere o sepultamento. Agora, uma observação que é preciso fazer. O Vaticano, a Santa Sé, há pouco tempo, publicou um documento autorizado pelo Papa, dizendo o seguinte, que quando é feita a cremação de uma pessoa, a família recebe o resto, né, as cinzas da pessoa. Essas cinzas não podem ser jogadas na terra, jogadas na água, não, devem ser sepultadas.
Por quê? Que são os restos mortais daquela pessoa. Ok? Assim como você não joga o corpo de uma pessoa no mar ou na terra aí, aquilo ali significa os restos mortais da pessoa. Então a igreja manda que se faça o sepultamento. Né? Você pode levar, por exemplo, no túmulo da família, coloca lá, ou faz um sepultamento de outro jeito. Enfim, então a doação de órgãos pode ser feita, desde que não haja comércio, desde que a pessoa autorize ou a família autorize, se a pessoa não deixou nada definido. Eu mesmo tenho as minhas córneas transplantadas. Eu fiz 4 cirurgias de córnea, fiz 2, perdi as 2 porque houve rejeição. Ou seja, 4 pessoas doaram córneas para mim, graças a Deus. Hoje eu enxergo bem por causa da doação. Tive um problema chamado ceratrocone, né, que não tem cura clínica, tem que ser só cirúrgica com transplante. Isso realmente é uma caridade muito grande.